Olá, pessoal! Estamos aqui na Bienal, diretamente dos nossos estúdios, para mais uma entrevista deliciosa e agora com Milton Menezes. Tá cheio de coisa, de novidade. Autor que está aqui relançando seu livro. Num bate-papo gostoso, ele vai contar como é que está acontecendo, o que é que está rolando. Você já parou para pensar por que 100% das pessoas sofrem? Sim, 100%. Quando a gente fala 100% das pessoas sofrem, você não deve acreditar nisso, porque o sofrimento é opcional. Mas será que todo mundo faz a opção de sofrer? Caramba! Pois é, todo mundo faz inconscientemente a opção de sofrer. Quando a pessoa tem a consciência de que a opção é dela, aí ela deixa de sofrer. Pois é. Nós vamos falar para isso, quem vai falar um pouquinho melhor sobre isso é o nosso amigo querido Milton Menezes, que é bacharel em psicologia. Ele faz terapia regressiva com vasta experiência e vem falar da transformação da consciência, trabalhando em suas terapias. Ele está relançando o livro O Sentido do Sofrimento, do desafio à superação. Fantástico! Como vai, Milton? Tudo bem? Tudo bem, Iraci, e é uma alegria muito grande estar aqui com você, aqui nos estúdios, aqui na Bienal, né, nesse evento fantástico, né? É sempre muito bom estar aqui com vocês. Muito bom, né? Milton, e aí, qual a emoção de relançar esse livro? É uma emoção mesmo. Até a gente estava falando de Facebook agora, eu postei agora que como um momento diferente, né? Porque é um momento de emoção. Porque, como você falou, é uma reedição, né? Um relançamento. Esse livro estava esgotado há mais de 5 anos. Sim. E é um livro que, depois de várias edições, a Boa Nova, a editora Boa Nova, queria lançar esse livro. Foi muito pedido esse muito livro, pedido. eu lembro. As pessoas não têm ideia, assim, semanalmente eu recebo alguns e-mails de pessoas me perguntando onde eu encontro o livro, onde eu encontro o livro, porque elas me procuram e eu falo, olha, não tem, procura, até que então agora nessa reedição que a gente fez uma revisão, fez uma edição revisada, e é muita emoção porque como é de um tema que, como você falou no início, tangencia a vida de 100% das pessoas, sempre há um interesse, quando se lê o título, de falar assim, qual o sentido, né? Para que a gente sofre, né? Qual o sentido de nós sofrermos como nós sofremos? E então é muito para a gente que escreve sobre isso, né? Sobre as questões de comportamento, da psicologia. Então, tem um livro que leva as pessoas a refletirem sobre as suas transformações, sobre o seu desenvolvimento espiritual, sobre uma visão diferente do ser humano, é sempre uma alegria muito grande, né? Poder ver esse trabalho se multiplicando e levando, então, a tantas pessoas essa leitura, né? Milton, por que o sofrimento faz com que nós sintamos nossos corações tão angustiados? Iraci, nesses 30 anos de experiência, né, clínica, eu vejo que nossa angústia pelo sofrimento é porque a gente vem principalmente no lado ocidental do nosso planeta, a nossa sociedade, ela vem muito marcada por uma tentativa, uma busca, de uma visão um pouco hedonista da vida. Ou seja, o hedonismo no sentido de que o sentido da vida seria a experiência do prazer. Então, quanto mais prazer, mais felicidade, mais satisfação, mais realização. E a gente vem buscando isso. Só que quando a gente se defronta com essa realidade, essa constatação de que todos nós, invariavelmente, em algum momento da nossa vida, vamos atravessar uma experiência de sofrimento, ou passamos por ele, a nossa primeira reação é tentar evitar, anular, cancelar, né? Não sofrer. E isso, na verdade, quando a gente começa, a proposta do livro é essa, como, na verdade, o sofrimento ele tem um conteúdo, um fundo pedagógico para a alma, enquanto a gente não olha de uma forma diferenciada para ver o que o sofrimento está nos levando a transformar, nós vamos continuar nos debatendo com a dor. Quando você fala sobre a questão de ser a opção do sofrimento, eu começo o livro falando sobre isso, a dor em si, o problema, o conflito, a doença, ela é inevitável. Agora, a forma como nós vamos atravessar a experiência do sofrimento é que pode ser diferente. Porque quando eu entendo o sentido daquele sofrimento para a minha vida, eu sou capaz, então, de não sofrer o sofrimento.
Com E aí eu deixo de certeza. ficar angustiado, e aí, paradoxalmente, a melhor e a maior forma que nós temos de superar o sofrimento é quando a gente consegue, então, enfrentá-lo e entender o seu aprendizado. Quando a gente entende e aprende o que ele está nos propondo, o sofrimento perde o sentido. Então, isso é que faz com que a maioria de nós fique angustiado, porque nós estamos acostumados a nos livrar, a tentar nos livrar daquilo que traz essa desorganização. Só que ao evitar, a gente impede também de poder aprender o que ele tem né, como caminho de transformação. E aí, então, a gente acaba adiando e postergando um processo que é inevitável. Para mim, o sofrimento, ele representa exatamente um momento em que há uma defasagem entre o que a alma precisa alcançar e o que a gente, no nível do ego, reluta ainda em transformar. Então, a gente quer manter o mesmo tipo de forma de pensar do passado, os mesmos valores, e a alma já está buscando uma nova perspectiva. Essa defasagem entre a aspiração da alma e o ego é que gera, então, um desequilíbrio que a gente costuma chamar de sofrimento, que aí pode ser uma repercussão no corpo físico, emocional, relacional, enfim. Vai se manifestar de acordo com os padrões de cada um e as necessidades de cada um. Mas é exatamente essa necessidade de transformação que é o principal papel e o sentido do sofrimento. E a tristeza e o sofrimento são a mesma coisa? Não, né? Porque o sofrimento, na verdade, a gente tem uma gama muito maior de espectros de sofrimento, né? Aham. E a tristeza, ela, mesmo sendo uma emoção normal, natural, da forma como nós reagimos numa determinada situação, ela pode, então, alcançar em alguns níveis quando abrange a vida do sujeito, de alguma forma começa a trazer prejuízos para a sua vida emocional, a sua vida no trabalho. A tristeza, então, pode se transformar de fato, num problema grave, num sofrimento, causando desdobramentos para uma depressão, para uma melancolia, para quadros, às vezes, mais patológicos. Mas a tristeza, por si só, ela é uma emoção que tem a ver com a sensação de perda. Toda vez que nós lidamos com uma tristeza, tem a ver com a sensação de perda de alguma coisa. Uma perda de alguém, uma perda de uma oportunidade, uma perda, às vezes, de um projeto, de um plano. Então, a tristeza tem a ver com essa sensação de falta. Então, ela, na constatação de uma falta efetiva, ela é uma experiência natural, que ajuda a que nós processemos e possamos elaborar o que é o sentido de uma falta. Um ente querido que desencarna, a perda de uma oportunidade, às vezes, de trabalho, algum tipo de bem, sempre no sentido de um aprendizado de por que nós colocamos tanto valor nessas coisas que nós perdemos. Porque se nós temos tristeza porque perdemos alguma coisa, é porque, na verdade, a gente nunca teve. Sim. Né? Então, assim, mas então uma emoção natural de processamento. O problema é quando a gente fica tão identificado com essa perda, às vezes se julgando não merecedores daquela perda, ou que é uma injustiça aquela perda, a gente pode, então, protelar, aprofundar esse quadro de tristeza, trazendo, então, graves consequências, por exemplo, no corpo físico, uma somatização, um processo de desenvolvimento, por exemplo, de uma depressão, um quadro de humor. Então, a tristeza pode, nesses casos, se transformar, então, num grande sofrimento. A tristeza, muitas vezes, ela parece profunda demais na Uhum. pessoa. Você observa que o olhar da pessoa é distante Isso. Vazio, e né? é tão vazio, é tão profundo, que a pessoa não consegue identificar e passa por como que uma melancolia, Uhum. muitas vezes. Uhum. Essa tristeza seria algo que ela não identifica, Uhum. né? A gente poderia classificar como algo que ela traz de uma vida passada? É sempre difícil fazer afirmações nesse sentido, porque são tão complexas e tão diversas as possibilidades, né, de causas para esses problemas, que a gente tem que ter um cuidado, no meu modo de ver, tem que ter até uma certa responsabilidade, né, no trato desse tipo de questão. Mas o que eu tenho visto na minha experiência dos anos todos é que quando a gente tem essas tristezas, como você fala, que é uma tristeza da alma, não é simplesmente uma reação pela perda de alguma coisa material ou física. Tem pessoas que trazem um quadro de entristecimento, de uma profundidade, de uma melancolia, que normalmente pode estar remontado, e na minha prática eu vejo muito isso, a dois fatores. Um, possivelmente uma situação de vida passada. Principalmente quando tem essa melancolia. Essa melancolia normalmente é uma nostalgia
de algum momento, ou que a gente se sentiu num determinado estado de felicidade, ou então teve algum tipo de facilidade na vida, numa vida passada normalmente, e ao se deparar hoje com os desafios da vida atual, com os enfrentamentos dos problemas, a gente, ao invés de enfrentar com algum tipo de disposição, a gente assume uma postura assim, nossa, era tão bom aquele tempo, só que no nível inconsciente. A pessoa não percebe isso. Ela reage automaticamente, inconscientemente, porque ela resiste, muitas vezes, ao enfrentamento das dificuldades da vida atual, que são os verdadeiros aprendizados nesse momento. Então, ela recua e aí ela estabelece um tipo de saudade de um momento onde teve, de repente, facilidade, ou momentos de glória, ou de poder, ou de facilidades de outras ordens, que fazem com que, então, ela faça esse tipo de movimento de uma redução da alegria de viver. Podendo, inclusive, em alguns casos mais extremos, a gente está em setembro aí no mês, né, em relação à questão do combate ao suicídio, né, levando, inclusive, algumas vezes ao pensamento de exterminar, como se a vida não tivesse sentido. Esse é um dos casos que eu tenho visto desse tipo de tristeza que você falou. Mas o outro fator que eu tenho visto também muito comumente, atualmente, nas pessoas, é uma tristeza que tem uma profundidade, mas ela tem uma característica diferente. Ela tem a ver com uma tristeza existencial. As pessoas estão nessa busca de alguma coisa que faça sentido, mas elas parecem não conseguir enxergar. E ao não enxergar, elas começam então a perder a esperança, como se então as coisas estivessem perdendo o sentido. Então não necessariamente é um resíduo de uma experiência de vida passada, mas é um momento crítico da alma entre deixar um passado, deixar um sistema de valores que parece que alimentou durante tantas vidas e agora que há uma exigência de uma nova busca de novos valores. Só que nesse momento isso é tão difícil da gente processar que é um primeiro momento de uma certa desesperança, de uma certa sensação de que, na verdade, nada vai fazer sentido. E aí, então, elas estabelecem uma tristeza porque parece que a vida perdeu o sentido. Então, não necessariamente isso tem a ver com uma situação de vida passada, mas com uma crise que está levando exatamente a uma transformação para valores mais espirituais. Só que a pessoa, naquele momento, ela não consegue fazer isso sozinha. É muito difícil fazer esse movimento sozinha, porque é como se a constatação fosse assim, é inexorável, é inevitável ter que fazer uma transformação. Mas para onde? As pessoas estão com poucas referências, né, de transformação, poucas referências de espiritualidade, de valores espirituais, né? Você vê a crise que nós estamos passando na sociedade, não só no nosso país, mas no mundo todo, é uma Sim, crise de valores espirituais, né? com Nós estamos certeza. mudando aquilo que realmente faz sentido, por que faz sentido viver, por que faz sentido trabalhar, pelo que faz. As pessoas já não conseguem mais atender com os modelos anteriores. Então isso, às vezes uma pessoa que está num processo de amadurecimento espiritual, um primeiro momento é essa tristeza, para depois, de fato, ela a coragem e o enfrentamento para esse crescimento que é inevitável como espíritos em crescimento constante, Para né? dar uma Uma movimentada movimentada, mesmo. né? Isso. Eu costumo dizer que essa queda é o prenúncio da melhora. Num primeiro momento, as pessoas tendem a ficar revoltadas, elas querem ainda manter os valores antigos, mas chega uma hora que elas falam assim, não vai ser mais assim. Então elas caem numa tristeza, numa crise existencial, que é o momento de depois, ok, então qual é o sentido da vida? Como buscar isso? E aí vamos buscar uma nova forma de atuação, entendeu? Com certeza. O sofrimento leva à depressão ou a depressão é uma doença que não precisa de uma carga de sofrimento para ser desenvolvida? A depressão ela tem sido considerada, né, nas últimas décadas, o mal, né, o mal do século, né? O século passado foi caracterizado pela Organização Mundial de Saúde como sendo o mal do século. Por quê? A depressão como quadro dentro da psiquiatria, ela tem uma série de sintomas que você pode classificar, a medicação que pode ser usada, mas a depressão é uma doença da alma. É uma doença que justamente traz essa carga de sofrimento, muito parecido com isso que eu estava falando antes, na minha visão, que é o momento onde a alma ela se abate porque, de alguma forma, ela percebe que ela vai ter que lidar com uma grande contrariedade. Não vai ser do jeito que ela quer, não vai ser do jeito que ela esperava, vai ter que ser de um outro jeito, e aí, nesse primeiro momento, inconscientemente, a pessoa reluta nisso. Então, essa atitude é que gera, então, um grande sofrimento. Então, a depressão como quadro, ela acaba expressando esse tipo de atitude da alma. Uma evitação, muitas vezes, de aceitar que a vida tem o seu curso, que a gente tem o enfrentamento necessário dos desafios. E aí, esse abatimento, né, ela gera uma grande carga de sofrimento que acomete tantas pessoas, principalmente essas que a gente chama, tecnicamente, de endógenas. Ou seja, não tem uma perda, não tem nada que justificasse na vida atual que a pessoa tivesse aquele quadro, uma reação depressiva.
Ou seja, o humor se modifica porque é um conflito da alma, é a alma que começa a tentar buscar uma nova forma de poder viver. E isso normalmente representa um grande sofrimento, mas fundamental para esse processo de transformação da consciência dos indivíduos, né? Existe algum tipo de sofrimento que, o indivíduo passa que seja, algum desajuste, né, na área cerebral, algum desajuste psiquiátrico que, ele, através de alguma medicação, ele equilibre e não sinta determinado sofrimento, determinada não tem esse sentimento de estar sofrendo. Uhum. Existe, né? Porque hoje a maioria dessas psicopatologias, a psiquiatria avançou muito nesse sentido, já se reconhece, né, como toda a bioquímica cerebral, a questão das distorções dos neurotransmissores, elas acabam gerando sintomas e quadros de muito sofrimento. E aí é claro que na medida que a medicação ajuda a reequilibrar, de alguma certa forma eliminar essas distorções, o nível de sintomas que a medicação acaba atuando diminui bastante a experiência do sofrimento. Para mim, a grande questão é, se nós temos já no campo do corpo físico esse desequilíbrio que gera aquele sintoma, é claro que é fundamental que a medicação vá reequilibrar no campo físico e diminuindo essa sensação de sofrimento, a dor relativa a esses sintomas. Mas a questão é, se chegou até o corpo físico, ela vem como um produto da alma. Então, se a gente, de alguma forma, seja até recomendado, né, que a gente vá buscar a medicação para poder reequilibrar isso, mas isso não estiver acompanhado de um processo de transformação pessoal, mesmo que aquela questão física possa ser reequilibrada pela medicação, a alma mantendo a atitude, isso vai se deslocar para um outro tipo de sintoma. Um sintoma físico, um sintoma emocional. Então, a medicação pode reequilibrar e eliminar o sofrimento num certo sentido, mas se a pessoa mantém aquela atitude, está arriscada daqui a 1 ano, 2 anos, ela desenvolveu uma outra patologia, porque não se modificou no nível da estrutura mais espiritual, no campo da atitude, dos valores. Então, e é claro que essa combinação ela é fundamental, né? Ou seja, a questão, principalmente nas patologias complexas, uma abordagem holística realmente do problema. Então, é necessária uma abordagem química, pela medicação, fundamental, muitas vezes pelo psiquiatra, né? Porque vai dar a possibilidade do reequilíbrio no campo físico. Mas é fundamental também o trabalho psicoterapêutico para poder dar consciência das questões emocionais, dos padrões e também da dimensão espiritual. Porque nós estamos trabalhando num ser que não é só um corpo físico, não é só um psiquismo, não é só uma alma, mas uma combinação dessas dimensões. Então, questões complexas como essas têm que ser abordadas nas suas várias dimensões, senão nós não conseguimos trazer um reequilíbrio para uma transformação efetiva e uma superação do sofrimento, na minha opinião. Com certeza. É mais fácil superar um sofrimento quando se conhece, a causa está relacionada à vida passada? A gente tem trabalhado nesses anos todos, né, Iraci? Você me conhece há muitos anos, né? A gente tem Sim. trabalhado esses anos todos desenvolvendo métodos de terapia regressiva, onde a gente considera uma visão de um homem, que considera nessa visão de homem a questão da reencarnação, a dinâmica psíquica da dimensão espiritual do ser humano. E o que a gente tem observado é que muitas pessoas, inclusive, né, têm uma desinformação sobre a questão da regressão de memória, porque a regressão em si, ou a lembrança dos fatos em si, a lembrança em si não é terapêutica. A lembrança dos fatos, do que nós fizemos, fomos à época, isso por si só não é terapêutico. Porque senão a gente teria, por exemplo, a revelação dos espíritos, muitas vezes para o nosso passado, e a gente fala assim, nossa, então é isso, então eu fui um romano muito agressivo. Ah, então agora, Uau! nossa, me modifiquei, né? Tá E não é o que acontece, né? resolvido. Os espíritos às vezes falam, a gente ouve e continua tudo igual, né? O que a gente começou a observar no método terapêutico é que, ao acessar esse conteúdo de vida passada, a pessoa passa a trazer uma consciência daquele padrão que ela reproduz de uma forma muito automática, muito inconsciente. Então, na medida que você, no processo terapêutico, leva, né, que essa lembrança se transforme numa conscientização, o processo de mudança ele se dá com muito mais facilidade. Agora, não é a regressão em si, entendeu?
Eu posso, por exemplo, levar um processo terapêutico com um cliente, sem necessariamente fazer uma regressão, mas quando ele começa a identificar os padrões, ele começa a ter essa consciência, ele faz a transformação, eu estou usando uma abordagem de vida passada, uma consciência dos padrões que a gente vem repetindo, e ele consegue se transformar. Só que, como esse conteúdo normalmente é muito inconsciente, a regressão favorece que ele tome consciência. Sim. Porque eu costumo dizer, e principalmente para o público espírita, né? Eu costumo dizer assim, espírita, sossegai-vos, né? A gente não faz regressão de memória para lembrar o passado. A gente faz regressão para esquecer o passado. Porque, veja bem, na hora que eu estou sofrendo do que eu estou sofrendo, é sinal que aquele passado ainda está presente aqui, causando um desequilíbrio. Então, quando eu tomo consciência desse passado e começo a ver que ele está desatualizado e transformo, então eu consigo realmente transformar para uma vida futura mais adequada. Então, tanto é que eu mudei o nome do processo terapêutico, de terapia de vida passada, para o meu método, para terapia de transformação da consciência. Porque o que eu faço é ajudar as pessoas a transformarem a sua consciência, daquilo que elas eram para aquilo que elas querem chegar. Então, é uma terapia de vida futura, não é de vida passada. Porque a transformação é para frente, não é para o passado. O passado, agora, quando esse passado está presente, causando esses desequilíbrios, então essa lembrança, quando abordada de uma forma terapêutica, ela promove, sim, de fato, uma tomada de consciência muito mais vigorosa. Porque não é só uma conversa, né? É o cliente tomar consciência de alguma coisa que ele não se dava conta. Às vezes a gente, como terapeuta, até percebe qual é o traço, um traço controlador, um traço dominador, um traço de medo, mas quando ele se dá conta desse traço numa vivência, isso faz com que ele então consiga, de fato, transformar e modificar a sua atitude, desde que seja conduzida dentro de um processo realmente que tem um método, né? Porque não é a lembrança em si que vai ser terapêutica. Isso é um mito, né, em relação à terapia regressiva, né? Perfeitamente. A depressão pode ser um problema de vida passada, certo? Sendo um problema de vida passada, ela se desenvolve logo no começo, né? Como uma tristeza, seja lá como for, no começo da vida, ou ela vai ser acionada lá na frente como uma válvulazinha, um estupinzinho. Em determinado momento da vida, puf, pronto, explodiu todo. Eu gosto dessas perguntas, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, né, do curso de formação que eu dou, que eu tenho para essas perguntas uma resposta única, que cabe para todas elas. Depende. Isso é resposta de espírita. Depende. Por que depende? O que eu tenho visto, por exemplo, cada vez mais crianças muito novas desenvolvendo quadros depressivos. Muito, mas muito. Então, essas normalmente são almas que estão trazendo uma carga de melancolia, de contrariedade, de frustração, às vezes até de revolta de estarem já começando a pronunciar uma vida de desafios, que é como se elas se recusassem a viver. Mas eu não quero brincar disso, não. Inconscientemente, elas não têm consciência. É a alma que resiste, porque assim, nossa, isso, eu não queria que fosse assim, não. Agora, tem outras situações que ao longo da vida, dependendo, a gente chama de eventos desencadeadores, você pode passar por um evento, um período da vida. Eu já tive situações, Iraci, de atender clientes que, por exemplo, quando chegaram a uma determinada idade, quando chegaram, por exemplo, com 18 para 20 anos, começaram a entrar num quadro depressivo profundo. Nas primeiras regressões com essa pessoa, ela começa a se ver, então, como uma jovem que em torno dos 16, 17 anos, naquela época muito mais cedo do que hoje, né? Se bem que hoje agora também está voltando, mas com 14, 15 anos, ela se casa, apaixonada com um marido, uma vida muito feliz, ela uma vida muito simples, ela camponesa, ele parecia que trabalhava num tipo de igreja, né? Enfim. Tem um dia que vem chamar, ela vai correndo, a igreja está pegando fogo, quando ele tenta salvar as pessoas que estavam dentro da igreja, tudo desmorona e ele morre. Aquela perda fez com que, de tal forma, ela ficasse deprimida lá, que ela então começou a definhar, não se alimentar, e em poucos meses ela morreu. Ela morreu, desencarnou com 18 anos. O que aconteceu? Quando essa cliente hoje, ela chega perto da idade, ela como se ela revivesse toda aquela depressão, e ela cai então no quadro depressivo que tinha a ver com aquela idade, é como se ela voltasse assim, agora minha vida vai acabar. Então aquilo era tão intenso que naquele período de idade desencadeou um quadro depressivo. Agora, muitas vezes, na maioria, é quando a partir de um determinado evento, não pode ser nenhum fato, mas um período na vida, a pessoa começa a lidar com esse tipo de frustração, com esse tipo de perda de sentido. E aí então ela cai num quadro que vai se desenvolver num quadro que a gente chama normalmente depressivo. É uma loucura, né? A mente da pessoa, como ela atrela-se
a vida passada inconscientemente Inconscientemente. e ela tem o mesmo tempo, Uhum, né? Ela tem o tempo cronológico dela e ela uhum, vai contando uhum. aquele tempo, independente de qualquer coisa, Isso, ela está na contagem, dá uma contagem. né? Entrou no corpo, Uhum. vestiu a roupa, ela faz a contagem. É. E às vezes algumas situações, quer dizer, o nosso psiquismo é tão complexo que às vezes uma situação que remete a uma experiência do passado desencadeia aquelas cargas que ainda não foram elaboradas pela alma, vem à zona da consciência justamente por conta de um estímulo, uma frustração, uma ameaça. Então, às vezes, aquela situação é feita uma leitura pelo psiquismo que você, isso é perigoso. E ela vai desencadear, então, de repente, uma carga de medo, de pânico, por conta daquela carga de uma situação de vida passada. Então, enquanto que. E essa é a grande. Vamos dizer, a possibilidade de transformação, trazer a zona da consciência para que a gente possa reelaborar. Mas no nível do ego isso é muito sofrimento, porque a gente não. Esse automatismo faz a gente entrar num desequilíbrio que é a proposta de reequilíbrio. Mas a gente fica então desorganizado e aí às vezes tem dificuldades de conseguir fazer esse processo de superação, né? Com certeza. Olha só, gente, nós estamos indo para um pequeno intervalo, pequenininho, e voltamos já já. Aguardo um instantinho só.